Imagine isso. Você segue para uma consulta médica de rotina, esperando o habitual atestado de saúde. No entanto, durante a consulta, o médico se depara com algo inesperado. Por mais de um século, os raios-x têm sido fundamentais para identificar fraturas e ossos quebrados, mas às vezes revelam mais do que apenas lesões físicas. Eles descobrem surpresas ocultas, objetos esquecidos, itens bizarros ou anomalias misteriosas que permanecem silenciosamente no corpo por anos. Qual poderia ser a descoberta mais surpreendente feita por um raio-x? Vamos explorar desde a mulher que engoliu pilhas até o garoto que tinha gosto por ímãs, nos 15 itens mais estranhos descobertos por raios-x. Vamos começar. Número 1. Ingestão de pilhas. Em um caso bizarro, na Irlanda, médicos enfrentaram uma situação alarmante quando descobriram que uma mulher havia engolido incríveis 55 pilhas. Ela estava sofrendo de dores abdominais severas e vômitos, o que a levou a procurar ajuda médica. Os raios-x revelaram uma descoberta chocante. Dezenas de pilhas estavam presas em seu estômago e intestinos. Diante deste cenário incomum e perigoso, a equipe médica realizou uma cirurgia complexa de 3 horas para remover todas as pilhas. No entanto, os danos causados por essas fontes de energia foram severos. As pilhas causaram danos significativos ao estômago e intestinos da mulher, levando a complicações graves, como risco de infecção, lacerações internas e sangramentos. Apesar da remoção bem-sucedida, o impacto das lesões poderia resultar em problemas de saúde contínuos para a mulher. Número 2. Esferas de aço e ímãs. Hayley Lent, uma curiosa e brincalhona menina de 8 anos, se encontrou recentemente em uma situação aterrorizante enquanto brincava inocentemente com seus blocos de construção magnéticos. Ela engoliu inadvertidamente várias pequenas peças magnéticas. Seus pais, ocupados com outras tarefas, não perceberam o que havia acontecido. No dia seguinte, Hayley sentiu dores excruciantes, o que levou seus preocupados pais a levá-la ao hospital. Ao revisar os raios-x de Hayley, os médicos ficaram chocados ao descobrir que ela havia engolido 20 esferas de aço e 10 ímãs, resultando em 8 lacerações em seus intestinos que precisaram de atenção imediata. Apesar da gravidade da situação, Hayley mostrou uma tremenda resiliência, e a equipe médica rapidamente realizou uma cirurgia delicada para remover os objetos prejudiciais. Incrivelmente, Hayley sobreviveu, e após 2 semanas na UTI, foi finalmente liberada, para alívio de sua família. Recusando-se a deixar o incidente passar despercebido, a família de Hayley entrou com uma ação legal contra o fabricante de brinquedos Mega Brands, resultando no recall de 4 milhões de seus brinquedos magnéticos. Embora abalados pela provação, a família estava grata por ter Hayley de volta em segurança. Número 3. Granada. Uma ideia perigosa. Soldados geralmente são meticulosos ao planejar suas estratégias, mas um soldado ucraniano tomou uma abordagem inesperada e perigosa. Em um movimento bizarro, ele engoliu uma granada, pretendendo se transformar em uma bomba humana. Um raio-x revelou a granada alojada em seu estômago. Felizmente para ele, ele esqueceu um detalhe crucial. Uma vez que a granada está dentro, não há como puxar o pino. Diante dessa situação tensa e de alto risco, médicos militares ucranianos foram encarregados de remover a granada viva do peito do soldado. Liderando a operação estava Andrei Verba, um dos principais cirurgiões militares da Ucrânia, trabalhando ao lado de especialistas em explosivos e engenharia de combate. Seu papel se estendeu além da assistência. Eles tinham que garantir a segurança da equipe médica durante essa cirurgia delicada e arriscada. A equipe teve que pensar rápido e trabalhar meticulosamente para evitar qualquer chance de a granada detonar. Métodos cirúrgicos normais, como o uso de calor ou ferramentas de cauterização, estavam fora de questão, pois poderiam ter desencadeado uma explosão. Em vez disso, confiaram em precisão e experiência profunda para extrair com segurança a granada debaixo do coração do soldado. Graças à habilidade da equipe, a operação foi um sucesso, e o soldado de 28 anos fez uma recuperação completa, para alívio de seus companheiros de combate e da equipe médica. Número 4. Joias engolidas? Um esconderijo ousado. A história de Joseph Bravo Ramos adiciona um toque estranho ao mundo do crime. A polícia prendeu Ramos após encontrá-lo dirigindo um veículo roubado ligado a um assalto em Safety Harbor. No entanto, o que a polícia descobriu a seguir foi inacreditável. Antes de sua transferência para a cadeia do condado de Pinellas,
Ramos passou por um exame de raios-x de rotina que revelou algo inesperado. O xerife Bob ficou surpreso ao ver por si mesmo. Ramos havia engolido 2 colares de ouro para escondê-los. Apesar de criativa, sua decisão colocou sua saúde em sério perigo, pois as joias engolidas poderiam causar complicações. Os médicos precisaram intervir e remover cirurgicamente os colares de seu estômago. Raios-X mostraram claramente as joias emboladas, esperando para serem extraídas. Embora scanners de raios-X nas cadeias dos condados de Pinellas e Sarasota sejam normalmente usados para detectar contrabandos como drogas ou armas, encontrar joias no estômago de um suspeito foi uma primeira vez para as autoridades. No final, Ramos acabou na cadeia sem seu tesouro, enfrentando acusações adicionais. Os colares roubados foram devolvidos ao seu dono, embora a dona devesse se perguntar se ainda os queria depois de sua estranha jornada dentro do suspeito. Número 5. O incidente do anel de noivado. Jenna Evans, uma noiva da Califórnia, teve uma noite inesquecível que combinou humor e horror. Ela teve um sonho vívido em que engolia seu anel de noivado para protegê-lo de personagens sinistros. No entanto, quando acordou, percebeu com um choque que havia realmente engolido seu anel enquanto dormia. Em pânico, Jenna e seu noivo Bob Howell correram para a sala de emergência. Jenna mal conseguia explicar a situação surreal, dividida entre acessos de riso e ansiedade. Um raio-x rápido confirmou seu pior medo. Seu anel de noivado estava de fato em seu estômago. Em vez de esperar que o anel passasse naturalmente, os médicos optaram por realizar uma endoscopia superior. Um procedimento em que um tubo fino equipado com uma câmera é usado para recuperar objetos do trato digestivo superior. Felizmente, a equipe médica recuperou com sucesso o anel dos intestinos de Jenna. Bob ficou extremamente aliviado ao ter o anel de volta, e Jenna, embora ainda se divertisse com toda a experiência, prometeu nunca mais deixar isso acontecer. Número 6. Garrafa e copo de metal no abdômen. A remoção inesperada. Em um incidente bizarro em Fuzhou, na China, um homem foi deixado em extrema dor e confusão, chocando os médicos com sua história. Procurando atendimento médico por uma intensa dor abdominal, o homem estava completamente alheio ao que estava causando sua agonia. Raios-X revelaram algo verdadeiramente inesperado. Uma garrafa alojada em seu abdômen. O mistério inicial de como ela acabou lá foi rapidamente resolvido quando o homem admitiu um ato arriscado e ousado. Ele havia inserido a garrafa sozinho. No entanto, seu sofrimento não parou por aí. Quando a garrafa ficou presa, ele tentou removê-la usando um fio com gancho, que também ficou preso dentro dele. Sem outra escolha, os médicos tiveram que realizar uma cirurgia para remover tanto a garrafa quanto o fio. À medida que os cirurgiões trabalhavam em seu abdômen, descobriram que o fio havia perfurado seu estômago em vários lugares, aumentando a complexidade da operação. Apesar das dificuldades, a equipe conseguiu remover os objetos, embora as consequências de sua tentativa perigosa o deixassem com sérios ferimentos. Em um caso separado, mas igualmente estranho, em SAA District, Madhya Pradesh, os médicos tiveram que operar um homem idoso para extrair um pequeno copo de metal de seu corpo. De acordo com relatos, o homem havia visitado um hospital local, onde um raio-X revelou uma obstrução surpreendente em seu sistema digestivo. Após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que indivíduos não qualificados o convenceram a inserir o copo de metal, alegando que isso aliviaria seu desconforto estomacal. Confiando em seus conselhos, o homem seguiu em frente com o procedimento, levando à necessidade de cirurgia. Número 7. Colher na garganta, um desafio perigoso. Todos nós já experimentamos o desconforto de ter algo preso na garganta, até mesmo algo tão pequeno quanto um pedaço de comida, mas a história de um homem leva isso a um novo nível. Em um ato de imprudência, ele engoliu uma colher em uma aposta com amigos, sem pensar muito nisso na hora. Por um ano inteiro, ele continuou sua vida normalmente, alheio ao perigo que escondia dentro de si. No entanto, após receber um golpe repentino no peito um dia, ele começou a ter dificuldade para respirar. Em pânico, ele correu para o hospital, acreditando que o soco era a causa de seus problemas respiratórios. Uma vez lá, um raio-X revelou algo surpreendente. A colher que ele havia engolido um ano antes ainda estava presa em sua garganta, o que representava um risco severo para sua vida, pois poderia levar a infecções perigosas e obstruções. A equipe médica agiu imediatamente,
realizando uma cirurgia de emergência para remover a colher, que agora estava coberta de muco e representava uma ameaça significativa à saúde. Graças à ação rápida dos médicos, o homem sobreviveu à provação, embora a experiência tenha deixado uma impressão duradoura nele. Número 8. Lâmpada no ânus. Uma situação delicada. Um homem de 53 anos entrou em um hospital na Colômbia, seu rosto ruborizado de vergonha. Ele estava sofrendo de dor intensa na parte de trás, mas se sentia muito constrangido para explicar a situação aos médicos. O que nem ele nem a equipe médica poderiam antecipar foi o quão chocante a descoberta seria. Durante o exame físico inicial, nada parecia fora do comum. No entanto, um raio-x rapidamente revelou uma descoberta surpreendente. Uma grande lâmpada estava alojada profundamente dentro de seu reto, surpreendendo a equipe médica. Análises posteriores revelaram que a situação era mais delicada do que inicialmente assumido. Os médicos alertaram que, se a extração se mostrasse muito desafiadora, uma cirurgia poderia ser necessária. O homem precisaria estar sob anestesia, com seus músculos completamente relaxados para evitar complicações adicionais. Eles explicaram que poderia ocorrer um efeito de vácuo se o objeto ficasse preso, o que potencialmente puxaria a lâmpada ainda mais para dentro, arriscando lesões graves. Embora o método exato de remoção não tenha sido compartilhado publicamente, uma coisa é certa: o homem teve muita sorte por a lâmpada não ter quebrado dentro dele. A equipe médica descreveu todo o procedimento como tanto intricado quanto estressante, comparando-o a desarmar uma bomba. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Os médicos ficaram estupefatos após um raio-x de um homem revelar algo nunca visto antes na ciência médica. O paciente, que havia chegado com queixas de desconforto, passou por exames de imagem de rotina. O que a equipe médica descobriu mudaria seu entendimento sobre a anatomia humana. O raio-x revelou que seu pênis tinha uma estrutura interna única, diferente de tudo o que haviam encontrado antes. Ela se assemelhava a uma estrutura cartilaginosa, estendendo-se além dos limites usuais da anatomia, desafiando as normas do conhecimento médico. A descoberta desencadeou uma conversa internacional nos círculos médicos. Especialistas de várias áreas se envolveram na investigação, tentando entender as origens dessa anatomia incomum. Alguns acreditavam que poderia ser uma rara mutação genética, enquanto outros teorizavam que poderia conter pistas sobre a biologia evolutiva. Poderia essa anatomia incomum do homem desbloquear novas possibilidades médicas? Como essa descoberta poderia influenciar nosso entendimento sobre o desenvolvimento humano? Deixe-nos saber nos comentários. Número 9. Facas no estômago. Uma obsessão afiada. Em uma sala de cirurgia tensa, uma equipe de médicos experientes estava sobre um homem de 40 anos com um segredo impressionante. Por 2 meses, esse homem estava engolindo facas. O cirurgião-chefe, Dr. Gender Malhotra, descreveu o caso como perturbador e aterrorizante, mesmo para uma equipe médica que já havia visto de tudo. A compulsão incomum do homem para consumir metal os deixou perplexos. A tensão na sala de cirurgia era palpável, pois cada ação carregava riscos significativos. O Dr. Malhotra, com mais de 2 décadas de experiência, nunca havia encontrado um caso como este. Após 2 dias de planejamento meticuloso, a equipe iniciou uma cirurgia de 5 horas. Um movimento errado poderia ter sido desastroso para o paciente. No final, os médicos conseguiram extrair 49 facas do estômago do homem. Algumas estavam dobradas, outras totalmente abertas, e várias estavam enferrujadas ou quebradas. O Dr. Malhotra suspeitava que o homem poderia estar sofrendo de um transtorno mental não diagnosticado, possivelmente um nunca documentado antes. A cirurgia ocorreu na cidade sagrada de Amritsar, localizada no norte da Índia. Quando a operação foi concluída, a família do paciente finalmente respirou aliviada, confortada pela certeza de que ele estava no caminho da recuperação. Em outro caso bizarro em Mandi, na Índia, os médicos ficaram surpresos ao encontrar uma variedade de itens incomuns dentro do estômago de outro paciente. Desta vez não eram facas, mas sim uma coleção de objetos que você esperaria encontrar na caixa de ferramentas de um faz-tudo. O homem havia engolido 7 colheres, 2 escovas de dente, 2 pequenas chaves de fenda, uma faca e uma haste de metal. Sua família o levou ao hospital após ele se queixar de dores abdominais intensas e um raio-x revelou o conteúdo surpreendente em sua barriga.
As imagens do procedimento foram nada menos que alarmantes. A equipe cirúrgica, liderada pelo Dr. Serge Parage, descobriu que a ponta da faca já estava perfurando o revestimento do estômago do homem. Enquanto extraíam cuidadosamente a variedade bizarra de itens, ficou claro o quão grave a situação havia sido. Após 4 longas horas, a cirurgia foi concluída e o paciente foi declarado estável, para a surpresa de todos os envolvidos. Número 10. Talheres no estômago. Um desejo bizarro. Imagine sofrer com uma dor de estômago apenas para descobrir que a causa foi ter comido talheres. Essa foi a estranha realidade para Margaret Dolman, uma secretária de 52 anos dos Países Baixos. Seu estômago se tornou um depósito para garfos e colheres. Quando ela chegou ao hospital, os médicos ficaram surpresos com o raio-x, que revelou uma coleção impressionante de 78 peças de talheres presas em seu estômago. Era como se ela tivesse um buffet pessoal de talheres. Os cirurgiões tiveram que extrair cuidadosamente cada utensílio, um por um. Margaret não estava comendo comida, ela estava consumindo os próprios talheres. Ela foi diagnosticada com um distúrbio conhecido como pica, onde os indivíduos sentem uma compulsão de comer itens não alimentares. Para Margaret, esse estranho impulso se concentrava nos talheres. Ela admitiu ter um desejo incontrolável de comer talheres, o que já havia levado a várias idas ao hospital. Diagnosticada com um transtorno de personalidade limítrofe, o comportamento de Margaret era intrigante, até mesmo para ela mesma, especialmente porque nunca comia facas e não conseguia explicar porquê. Após a cirurgia, ela se recuperou completamente e começou a fazer terapia para ajudar a lidar com as causas subjacentes de seu hábito peculiar. Em outro caso incomum na Índia, os médicos ficaram chocados ao descobrir 63 colheres no estômago de um homem. O paciente, Yogesh, estava sofrendo de dor abdominal severa há meses. Inicialmente, os médicos suspeitaram que ele tinha um tumor, mas os raios-x revelaram o verdadeiro culpado: dezenas de colheres alojadas em seu estômago. Yogesh havia desenvolvido o estranho hábito de engolir não apenas colheres, mas também outros objetos como pregos e chaves de fenda. Essa prática causou danos internos graves, incluindo úlceras e sangramentos, além de um sério risco de que uma das colheres pudesse perfurar seus intestinos. Felizmente, a cirurgia para remover as colheres foi bem sucedida, e Yogesh agora está no caminho da recuperação. Número 11. Prego na cabeça. Um acidente inesperado. Dante Ulo, um homem de 32 anos de Illinois, estava trabalhando na construção de um galpão em seu quintal quando algo extraordinário aconteceu. Enquanto segurava uma pistola de pregos acima da cabeça, de repente sentiu uma dor aguda. Ele assumiu que um prego havia apenas arranhado seu couro cabeludo, descartando a lesão como menor. Sua parceira, Gail Gleiner, limpou o ferimento, e eles não deram muita importância. No dia seguinte, Dante começou a sentir tonturas e mal-estar, percebendo que algo não estava certo. Gail o levou rapidamente ao hospital e, para sua surpresa, um raio-x revelou um prego de 9 centímetros embutido em seu crânio. A situação era grave, e os médicos organizaram imediatamente sua transferência para um centro especializado em lesões cerebrais para cirurgia. Os cirurgiões removeram com sucesso o prego, embora parte do crânio de Dante precisasse ser substituída por uma malha de titânio. Quando viu o raio-x, Dante não podia acreditar nos seus olhos. Os médicos garantiram que não era uma piada e mostraram-lhe o prego que havia ficado alojado em sua cabeça. Os neurocirurgiões explicaram que o prego milagrosamente parou antes de causar danos fatais. Apesar da provação aterrorizante, Dante manteve seu senso de humor. Gail se referiu a ele como um milagre médico, maravilhada não apenas com sua sobrevivência, mas também com sua capacidade de manter o bom humor durante toda a situação. O caso de Dante é um exemplo impressionante de como lesões envolvendo pistolas de pregos podem ser enganosamente graves. Pistolas de pregos são ferramentas poderosas usadas na construção, capazes de disparar pregos em alta velocidade, sendo responsáveis por um número significativo de lesões a cada ano, especialmente em canteiros de obras. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, lesões com pistolas de pregos representam cerca de 37 mil visitas ao pronto-socorro anualmente nos Estados Unidos. Embora muitas dessas lesões afetem as mãos e os dedos, ferimentos na cabeça, embora menos comuns, podem ser fatais se não forem tratados prontamente.
No caso de Dante, o fato de o prego não ter penetrado mais fundo em seu cérebro é nada menos que milagroso. O crânio, que é uma das estruturas mais robustas do corpo, às vezes pode agir como um escudo, mas até mesmo uma penetração leve pode causar danos catastróficos. Além disso, há o risco de o prego se mover dentro do cérebro e causar danos a estruturas vitais. O atendimento médico imediato que Dante recebeu provavelmente salvou sua vida, destacando a importância de procurar ajuda imediata após qualquer acidente grave, mesmo quando a lesão parece menor à primeira vista. A experiência de Dante ressalta a necessidade de medidas de segurança aprimoradas ao usar pistolas de pregos, incluindo treinamento adequado e equipamentos de proteção para prevenir tais incidentes potencialmente fatais. Número 12. Tesouras e ferramentas cirúrgicas. Os perigos ocultos dentro do corpo. O riso é frequentemente dito ser o melhor remédio, mas para Lin Kong, um homem de 27 anos da China, o riso tomou um rumo perigoso. Enquanto aproveitava uma refeição com amigos, Lin fez uma escolha incomum: usar uma tesoura de unhas como um palito improvisado. No entanto, quando um de seus amigos fez uma piada, o riso de Lin fez com que ele engolisse acidentalmente a pequena tesoura. Desesperado para desengasgar, Lin tentou tossir a tesoura, mas isso apenas empurrou as pontas afiadas ainda mais para dentro de sua garganta, causando uma dor intensa. Quando chegou ao hospital, Lin estava em péssimas condições, pálido, suando e incapaz de engolir corretamente. Um raio-x revelou que a tesoura de 10 centímetros havia se alojado profundamente em seu esôfago, com as pontas pressionando perigosamente perto de sua epiglote. O Dr. Chen e sua equipe decidiram que uma cirurgia era necessária, mas não podiam arriscar usar anestesia geral com medo de que isso relaxasse demais os músculos de Lin, fazendo a tesoura deslizar ainda mais para baixo. Após um procedimento tenso de 30 minutos sob anestesia local, a equipe conseguiu remover com sucesso a tesoura. Lin teve sorte, emergindo com apenas cicatrizes internas mínimas após esse incidente bizarro. Em outro caso alarmante, Pat Skinner, de 69 anos, suportou meses de dor inexplicável após uma cirurgia no Hospital St. George, na Austrália. Eventualmente, um raio-x revelou a causa chocante. Uma tesoura cirúrgica de 17 centímetros havia sido deixada dentro de seu abdômen. A provação de Skinner começou em maio de 2001, mas não foi até outubro de 2002 que a tesoura foi finalmente removida. Embora o hospital tenha se desculpado rapidamente, admitindo que foi um erro humano, Pat buscou justiça por meios legais, determinada a evitar que tal negligência acontecesse com outra pessoa. De forma semelhante, Sylvie Dube, de Montreal, passou por uma complicação inesperada após uma cirurgia para câncer de ovário. Apesar de acordar com uma dor aguda no ombro, seus médicos asseguraram-lhe que era um desconforto normal pós-cirúrgico. No entanto, um raio-x revelou posteriormente que uma grande placa de metal havia sido deixada dentro de seu corpo durante a operação. O hospital iniciou uma investigação que revelou que, apesar de contagens cuidadosas dos instrumentos, a placa havia sido negligenciada. Outro caso chocante ocorreu no Vietnã, onde um homem chamado Ma Van viveu com dor desde um acidente de carro em 1998. Durante anos, ele foi diagnosticado erroneamente com úlceras, e somente em 2016 um raio-x revelou a verdadeira causa: um par de pinças cirúrgicas enferrujadas que haviam sido deixadas dentro dele por 18 anos. Mavan passou por uma cirurgia no Hospital Vietnã-Alemanha para remover as pinças de 15 centímetros, finalmente trazendo-lhe alívio. Número 13. Grampo de cabelo dentro do rim de um garoto. A curiosidade leva a um desfecho perigoso. Crianças são conhecidas por sua curiosidade, muitas vezes levando a situações arriscadas. Em um caso peculiar documentado no BMJ Case Reports, um garoto de 4 anos da Arábia Saudita levou essa curiosidade a um nível inesperado ao engolir um grampo de cabelo. O que começou como uma exploração inocente se transformou em um mistério médico que causou meses de desconforto e dor ao menino. Inicialmente, os pais do garoto acreditavam que ele estava sofrendo de uma infecção urinária, pois ele havia reclamado de dores agudas e apresentado sintomas de uma infecção do trato urinário. Após várias rodadas de antibióticos sem melhora, os pais buscaram ajuda médica adicional. Um raio-x revelou o culpado surpreendente.
um grampo de cabelo alojado em seu abdômen. Quando o menino foi transferido para a cidade médica Rei Abdulaziz para uma avaliação mais aprofundada, os médicos descobriram que o grampo havia viajado através de seu sistema digestivo e perfurado seu rim direito. O grampo, agora enferrujado pelos fluidos digestivos do corpo, havia migrado através do duodeno, o início do intestino delgado, e se embutido no rim. Após um procedimento cirúrgico cuidadoso, os médicos conseguiram remover o grampo. Notavelmente, o garoto se recuperou completamente, sem complicações duradouras. Número 14. Lata no reto. Um caso incomum de objeto estranho. Quando a maioria das pessoas pensa em armazenar latas, imagina-as em prateleiras, não dentro de seus corpos. Mas para um paciente de meia-idade, um dia comum tomou um rumo bizarro, levando-o à sala de emergência com dor abdominal severa. Os médicos imediatamente solicitaram um raio-x para identificar a origem de seu desconforto. Para a surpresa deles, a varredura revelou uma lata presa profundamente em seu reto, sem sinais visíveis de bloqueio. A situação era urgente e dentro de 12 horas o paciente foi levado para uma cirurgia de emergência. A operação foi delicada e desafiadora, com a lata alojada tão profundamente que causou danos significativos. A equipe cirúrgica trabalhou cuidadosamente para extrair a lata, evitando com sucesso quaisquer complicações adicionais. A vida do paciente foi salva, e apesar da natureza estranha do incidente, ele se recuperou completamente. Este caso serve como um lembrete das situações inesperadas e muitas vezes peculiares que os profissionais médicos enfrentam diariamente. Casos como este não são tão raros quanto se poderia pensar. De acordo com relatórios médicos, incidentes envolvendo objetos estranhos no reto ocorrem com mais frequência do que muitos imaginam, com uma variedade de itens sendo recuperados por cirurgiões a cada ano. Itens comuns incluem garrafas de vidro, vegetais e até lâmpadas. Essas situações podem surgir de acidentes, mas muitas vezes estão ligadas a comportamentos de risco ou remédios médicos não convencionais. Felizmente, a maioria dos pacientes se recupera bem após intervenção médica rápida, mas esses casos destacam a importância de procurar ajuda imediatamente quando algo incomum ocorre. Número 15. Telefone celular e pilhas. Os casos chocantes de gadgets engolidos. Na capital de Kosovo, Pristina, um homem de 33 anos foi levado às pressas para o hospital com dores abdominais severas. O que os médicos descobriram foi chocante. Ele havia engolido um telefone celular Nokia 3310 inteiro, que ficou preso em seu estômago. Felizmente, sob a intensa pressão do sistema digestivo, o telefone se quebrou em 3 pedaços, tornando a cirurgia menos complicada do que poderia ter sido. No entanto, um perigo sério permaneceu. A bateria do telefone se soltou e flutuava livremente dentro do estômago, criando um risco de exposição química. A equipe cirúrgica teve que agir rapidamente para remover tanto a bateria quanto as peças restantes do telefone antes que qualquer toxina causasse danos. O cirurgião-chefe compartilhou imagens impressionantes nas redes sociais, mostrando as partes do telefone extraídas, raios-x e imagens de endoscopia que capturaram o objeto estranho alojado dentro do corpo do homem. Notavelmente, apesar de estar em um ambiente tão hostil, o telefone ainda estava principalmente intacto, parecendo mais como se tivesse sido derrubado algumas vezes em vez de engolido inteiro. Esses casos extremos de objetos estranhos dentro do corpo humano demonstram as bizarras extensões às quais as pessoas às vezes chegam, seja por angústia, compulsão ou acidente. Eles também destacam a habilidade e dedicação dos profissionais médicos que enfrentam esses desafios extraordinários de frente, trabalhando para salvar vidas nas circunstâncias mais inesperadas. Esses casos extremos de objetos estranhos dentro do corpo humano demonstram as bizarras extensões às quais as pessoas às vezes chegam, seja por angústia, compulsão ou acidente. Eles também destacam a habilidade e dedicação dos profissionais médicos que enfrentam esses desafios extraordinários de frente, trabalhando para salvar vidas nas circunstâncias mais inesperadas. Para cada uma dessas histórias, fica evidente o impacto do avanço da tecnologia de raios-x e outras ferramentas de imagem médica, que continuam a desempenhar um papel crucial na identificação e tratamento desses incidentes inusitados. Desde objetos pequenos, como grampos de cabelo, até dispositivos maiores, como telefones celulares,
O uso dessas tecnologias permite diagnósticos rápidos e precisos que podem fazer a diferença entre complicações graves e uma recuperação bem-sucedida. Além disso, essas situações ilustram a importância da segurança e da conscientização em torno de práticas arriscadas e de comportamentos incomuns que podem resultar em sérios problemas de saúde. Embora algumas dessas ocorrências possam ser atribuídas a distúrbios psiquiátricos, outras refletem escolhas impulsivas ou erros de julgamento que levam a consequências inesperadas e muitas vezes perigosas. Os médicos e cirurgiões que lidam com esses casos não apenas demonstram habilidade técnica, mas também uma tremenda empatia ao tratar pacientes em circunstâncias frequentemente embaraçosas e desafiadoras. A capacidade de manter o profissionalismo e fornecer cuidado compassivo em meio a situações tão extraordinárias é um testemunho da dedicação desses profissionais de saúde. Essas histórias também servem como um alerta para o público sobre os riscos de engolir ou inserir objetos estranhos no corpo, intencionalmente ou não. Os perigos envolvidos vão além das dores físicas e incluem infecções graves, danos internos permanentes e, em casos extremos, risco de vida. A conscientização pública e o aconselhamento apropriado podem ajudar a prevenir muitos desses incidentes antes que eles aconteçam. O que você achou do nosso vídeo? Deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar os novos conteúdos. Continue por aqui e assista a mais vídeos do nosso canal. Cuidem-se, pessoal!